Como preencher fendas em madeira. Usando massa para calafetar madeira ou bastões de cera. Compre massa de calafetar ou bastões de cera que sejam da mesma cor que a madeira. Eles são vendidos em depósitos de materiais de construção ou via internet. E comercializados em inúmeras cores. Escolha a que seja mais compatível com o objeto em questão. Se não encontrar uma cor idêntica à necessária, compre a massa em várias cores para misturá-las e produzir o tom desejado. Se a madeira será envernizada mais adiante, leia no rótulo se o produto é compatível com verniz. Assim, ele adquirirá uma cor similar à da madeira. Mesclando-se a ela, preencha a fenda com a massa usando o dedo. Quem vai usar o bastão de cera pode simplesmente esfregá-lo na fissura e depois acomoda-la com o dedo. Quanto à massa, regularize-a com uma espátula uma vez que a tenha inserido. Cuide para que haja um pouco de material excedente. Ou seja, a massa deve transbordar a fissura. Pois, quando for feito o lixamento mais adiante, será possível criar-se uma superfície mais regular. Alise a superfície com uma espátula. Antes de o material se secar, regularize-o o quanto puder. Na falta de uma espátula, alise a massa com o dedo envolvido num trapo limpo. É importante que o trapo seja limpo para que a massa não se contamine com detritos. Deixe a massa secar por 8 horas. Como o tempo de secagem pode variar de um produto para outro, convém seguir as instruções do rótulo. No entanto, deixar o produto intocado por 8 horas ou de um dia para o outro costuma ser mais que o suficiente para que ele se seque por completo. Lixe o excesso de material. Corra a fissura com uma plana manual ou uma lixa de alta granulagem. De grão 120 a 220. Faça-o até que a superfície do preenchimento e da madeira que o cerca estejam niveladas. Quando você terminar, a fissura não deverá ter uma cor mais clara que os arredores. Preenchendo fendas com cola e serragem. A serragem tem de ser o mais compatível possível com a cor e o tipo de madeira, pois será usada para recobrir a cola branca a preencher a fissura. O ideal seria obter a serragem a partir do próprio objeto, serrando-o ou lixando-o. Caso não haja essa possibilidade, basta comprar um saco de serragem em qualquer depósito de materiais de construção. Esprema a cola dentro da fenda. Compre um frasco de cola de madeira. Posicione o bico na fenda e esprema o recipiente a fim de preenchê-la por completo. Caso se trate de fissuras estreitas, faça-o com uma seringa cujo bico toque o fundo da fenda. Cubra a cola com serragem. Despeje uma camada de serragem sobre a cola até revesti-la por completo. Alise a fissura com o dedo para garantir que a serragem se adira à cola. Ao final do processo, os grânulos de serragem deverão recobrir a cola por completo e combinar perfeitamente com a aparência da madeira. Deixe a cola secar intocada de um dia para o outro. Quando estiver seca por completo, será difícil avistar a fenda. Havendo ainda áreas visíveis, reaplique a cola e a serragem ou um outro tipo de preenchimento. Lixe até obter uma superfície regular. Corra a ranhura com uma lixa cuja granulagem seja de 120 a 220. Alise cuidadosamente a área até obter uma superfície plana e que não dissoe do resto, consertando rachaduras com epóxi.
Use um respirador e trabalhe numa área bem ventilada. Não se devem inalar os vapores do epóxi. Daí a importância de se equipar com a máscara antes de começar. Trabalhar ao ar livre é outra precaução desejável. E trabalhe longe de animais de estimação e outras pessoas. Cubra um dos lados da rachadura com fita adesiva caso ela atravesse a madeira de fora a fora. O intuito é que a fita adesiva sirva de anteparo ao epóxi a fim de que este se solidifique no formato desejado. O epóxi é mais indicado para grandes rachaduras do que os métodos mencionados anteriormente. Esprema quantidades idênticas de ambos os componentes do epóxi numa tigela. O epóxi forma-se a partir de duas substâncias que são vendidas em conjunto: uma resina e um endurecedor. Despeje na tigela a quantidade estimada para preencher toda a fenda. Mas não as misture ainda. O epóxi começará a enrijecer-se imediatamente uma vez que os componentes estejam combinados. Depois do que você terá cerca de 5 minutos para preencher a fenda. Por isso, comece com uma quantidade pequena. Acrescente uma gota de corante de epóxi cuja cor seja próxima à da madeira. Depósitos de materiais de construção vendem corantes de epóxi em todas as cores. Em pó ou líquido. Em tons foscos e metálicos. Escolha um compatível com o seu projeto. E acrescente ao epóxi uma gota ou uma pitada do corante. Como alternativa ao corante, você pode misturar uma colher de pó de café ao epóxi. Misture imediatamente o epóxi, bem como o método de coloração desejado, usando uma colher ou uma haste de madeira. Passados alguns segundos, você produzirá uma substância de consistência similar à de tinta, com a qual poderá preencher a fenda. Com o auxílio da colher ou da haste, deposite a mistura na greta, inserindo-a o mais fundo que puder. A maioria do líquido vai se dirigir espontaneamente ao fundo. Caso o epóxi seja insuficiente para terminar o trabalho, misture mais. Estoure as bolhas que porventura apareçam no epóxi com uma agulha. Misture mais epóxi para preencher sulcos maiores. Como ele se endurece em questão de minutos, você saberá imediatamente se vai precisar de mais. Continue a misturar os componentes em igual proporção até cobrir toda a falha. Deixe o epóxi secar de um dia para o outro. No entanto, ele já estará significativamente enrijecido passadas de 2 a 4 horas. Pressione-o com o dedo ao fim desse prazo. Caso ele se deforme, ainda não estará pronto. Mas deixá-lo secar de um dia para o outro é sempre a opção mais indicada. Se o tempo estiver frio, assegure-se de que o epóxi esteja rígido antes de prosseguir. Nivele a superfície com uma lixa. Primeiramente, você pode tirar o excesso de epóxi com uma espátula. Depois, providencie uma lixa de grãos 120 a 220 para, cuidadosamente, regularizar a superfície até que ela esteja nivelada à madeira. Usar uma plana manual nesta etapa facilitará o trabalho, pois impedirá que se causem desgastes acidentais à madeira. Pinte as manchas brancas com um marcador de ponta de feltro. É possível que haja áreas claras, não afetadas pelo corante, na superfície enrijecida. Elas podem ser coloridas com um marcador de cor similar à do corante. Terminada essa etapa, mal se poderá enxergar onde era a fenda.
E você poderá continuar trabalhando na madeira como quiser.